Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E está no ar mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Vocês já compraram um presente para sua namorada, namorado? É importante, mesmo que seja aquele bombonzinho, né? Um bombom ali, amor carioca, qualquer coisa vale, é simbólico. A bancada do agronegócios cobra a saída do presidente da Conab e vê Geller como um bode expiatório. É um bode expiatório, né? O filho ganhou, o amigo do filho, o chefe de gabinete do Geller, ganharam as licitações do arroz que foram suspensas e um bode expiatório. Ele é do Partido Progressista, foi deputado federal e Deus nos acuda. Congresso Nacional recusa a restrição a PIS em derrota de Haddad. Mover programa para descarbonização do setor automotivo vai para a sanção presidencial. E PIX terá a opção de pagamento por aproximação pelo celular em breve, afirma o presidente do Banco Central, Campos Neto. Vocês terão as notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso super correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário do franco brasileiro, Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E a fragilidade deixada no Ministério da Agricultura pela queda do secretário de Política Agrícola Nery Geller animou a bancada do agro no Congresso a tentar derrubar o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, liderança do PT gaúcho e que foi candidato ao governo estadual em 2022. A análise entre esses parlamentares é de que Geller foi bode expiatório das inconsistências do leilão de arroz e toda a diretoria da Conab deve ser demitida. Abandonado pelo governo, Geller afirmou aliados que foi contra a realização do certame, agora anulado, e não pode carregar a culpa. Em despachos internos, o secretário ainda recusou que sua exoneração fosse publicada como feita a pedido, ao contrário do que disse o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Geller não entregou o cargo, foi demitido mesmo. Esse pivô da suspeita sobre o leilão de arroz do governo, Robson França, olha só, diz que o fato de ter sido assessor parlamentar de Nery Geller, demitido do cargo, não pode ser usado como indício de irregularidade no processo. Eles trabalharam juntos até 2020, quando Geller era deputado federal. No ano passado, França criou a Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso e a Foco Corretora de Grãos, que intermediaram a venda de quase metade do arroz importado que foi vendido no leilão. Ele afirma que tem outra empresa em sociedade com filho de Geller, mas disse que ela só existe no papel. Também advogou para o agora ex-secretário em sua campanha ao Senado em 2022. E não são amigos, é brincadeira, né? E o Congresso Nacional recusou a medida criada pelo governo para restringir o uso de créditos tributários por parte de empresas, levando Haddad a sofrer uma nova derrota no debate fiscal. A medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, havia sido enviada pelo governo aos parlamentares apenas uma semana antes, alterando as regras do PIS/COFINS para compensar a perda de receitas sofridas pela União com a famosa desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Para que desoneração de 17 setores? Capitaneados pela Rede Globo. Para quê? Nós, os Zés da vida, temos isso? O texto do governo logo gerou uma significativa reação de grupos empresariais e eles já
Já nasceu morto, como a gente diz, essa medida provisória do governo que não vai conseguir aprovar. O governo também, o projeto de lei do Mover foi aprovado na Câmara dos Deputados com apoio de base do governo e da oposição. O programa criado pelo governo para substituir o antigo Rota 2030 visa incentivar a implementação de uma frota menos poluente no país. Ele e o IPI Verde são as principais apostas do governo Lula e do Ministério da Indústria e Comércio para impulsionar uma indústria de carros sustentáveis no Brasil. Hoje nós temos aquelas sucatas que não são usadas mais na Europa, carros ultrapassados, carros poluentes. Essa é a realidade do Brasil. O presidente do Banco Central, essa é uma boa notícia, Roberto Campos Neto, disse que a autarquia trabalha para entregar em breve a opção do pagamento por Pix via aproximação no celular. Segundo ele, a falta dessa possibilidade é o que leva muitas pessoas a preferir usar o cartão de crédito ao pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. Então, segundo eles, estão fazendo uma associação com carteiras como Google Pay e Apple Pay. Em vez de colocar cartão de crédito lá, pode apenas colocar o Pix lá. Então essas são as manchetes aqui da capital federal. E chegou a hora das notinhas das araras. A sua agenda do dia. Lula participa de evento com líderes e executivos internacionais no Rio e embarca para Genebra, na Suíça. Ministros no Congresso, Camila Santana e Simone Tebet, falam em comissões. Esperamos, para variar, muita baixaria, apesar de Camilo Santana e Simone Tebet serem dois ministros extremamente tranquilos. E a Comissão de Justiça da Câmara debate o texto que criminaliza o porte e a posse de todas as drogas. Então, tudo seria criminalizado. Vamos dizer, se pegarem alguém com um cigarro de maconha, já está preso e vai responder processo. Hoje não é assim. E o Supremo Tribunal Federal está votando, o ministro pediu vista, mas está votando o quanto que a pessoa poderia estar para uso próprio. Vamos dizer, um cigarro, 2 cigarros de maconha não seria criminalizado. Esse é o X da questão, uma briga entre o conservadorismo total do Congresso e o Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ele me falou que se pegarem e criminalizarem todo e qualquer posse de droga, vai aumentar o pessoal dos presídios que já estão lotados com mais 30% e 30%, obviamente, de pessoas negras e pobres, segundo o ministro Barroso. O STF retoma o julgamento sobre a correção do FGTS, isso aqui é importante para todos vocês. O TCU analisa as contas de 2023 do presidente Lula, juros nos Estados Unidos, Fed, que é o Banco Central deles, divulga se altera a taxa. É bom que nesta quarta-feira começa a ressaca das 2 derrotas relevantes do presidente Lula. Ontem ele teve que mandar cancelar o leilão para comprar arroz importado, porque as empresas vencedoras eram suspeitas. Tem uma casa de queijo, é brincadeira, está virando uma baixaria qualquer licitação e tal. É muito delicado isso tudo. E o Senado devolveu para o Planalto a parte relevante da medida provisória da compensação que criava restrições ao uso de crédito, PIS, CONFINS, pelas empresas. O Risco Brasil vai a 147 pontos, então de 5 anos já subiu 14 pontos em 2024. Não é muito, mas é um mau sinal. As incertezas fiscais aumentaram desde abril, quando o governo
flexibilizou a marca fiscal. Agora há um clima de pessimismo difícil, mas não impossível, de ser debelado. O risco Brasil é usado para medir a confiança do país. Quanto maior a pontuação, maior a percepção de risco da economia. O presidente, então, embarca para Genebra, na Suíça, participa da cerimônia de encerramento da OIT, a Organização Mundial do Trabalho. E na quinta, amanhã quinta, às 9h30, depois irá à Itália para a reunião do G7. Essa é a 8ª vez que Lula é convidado para a cúpula dos 7 maiores potências do mundo desde 2003. O presidente deve falar sobre a presidência do Brasil no G20, bem como a aliança global contra a fome e a taxação de super-ricos. O presidente terá ao menos 5 reuniões bilaterais em viagem à Itália. Segundo o Itamaraty, Emmanuel Macron, presidente da França, Narendra Modi, do Partido Conservador, primeiro-ministro da Índia, Cyril Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o Papa Francisco. A viagem se dá um momento em que a direita avança na União Europeia e saiu como a grande vitoriosa das eleições para o Parlamento Europeu. Com a nova composição, os deputados de direita e centro-direita serão 395 do total de 720, o que representa a maioria, 54,9%. O presidente do Senado, então, devolveu parte do texto que trata da limitação dos créditos do PIS/COFINS, havia sido enviado ao Congresso uma semana antes e Pacheco já havia avisado Lula que estava insatisfeito com a falta de tempo para negociar. Então, a coisa no Congresso, o governo tem que mudar muito ali para justamente não ter um problema maior, como até uma queda do governo por essa relação não muito boa, poderíamos dizer péssima, com o Congresso Nacional. E vamos aos destaques no mundo, na imprensa. New York Times, sem dinheiro, Ucrânia planeja vender ativos estatais para financiar a guerra. Wall Street Journal, o que o acordo da Apple com a OpenAI significa para as Big Techs. Clarim, Senado define lei de bases, fundamental para Milei, e Casa Rosada acredita ter votos para aprová-la. E o Espectador, governo Petro enfrenta ameaças de greve de aliados em importantes semanas de reformas. E o País, a exemplo dos Estados Unidos, a Europa avança em tarifas sobre carros elétricos chineses. Le Figaro, pesquisa mostra partido de Le Pen bem à frente da esquerda e Macron muito atrás. The Guardian, contrariando Sunak, PIB do Reino Unido estagna em abril. Financial Times, preços ao consumidor da China sobem à medida que a deflação industrial cai. E o grupo extremista Hamas aceitou o plano de trégua dos Estados Unidos e disse estar pronto para negociar os detalhes. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que os planos pós-guerra para Gaza serão discutidos nos próximos dias. Israel cita divergências. O governo israelense disse que o Hamas aceitou o acordo, mas rejeitou alguns termos. Não especificou quais. O grupo extremista já afirmou que só aceitará um plano que suspenda permanentemente os ataques de Israel a Gaza e inclua a retirada total das tropas do território palestino. E a rede elétrica, o presidente ucraniano pediu ajuda na reparação da rede elétrica na Ucrânia e no investimento a longo prazo no sistema energético. Disse que os ataques russos destruíram 9
gigabytes da capacidade de produção. O pico de consumo no inverno de 2023 na Ucrânia foi de 18 megawatts. Então, metade do que consome a Ucrânia, a Rússia bombardeou e acabou com o sistema energético da Ucrânia. E Rússia e Bielorrússia iniciaram a segunda fase de exercícios táticos com armas nucleares. O ministro da Defesa russo disse que a nova etapa tem como objetivo manter a prontidão do pessoal e do equipamento das unidades táticas de combate a fim de garantir a soberania e a integridade territorial. E o presidente dos Estados Unidos declarou que não vai indultar o filho condenado por compra ilegal de arma. A sentença de Hunter Biden ainda não foi definida. Como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden poderia dar o perdão porque é um crime federal. Só que ele já avisou que se o filho for para a cadeia, vai para a cadeia. E o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, anuncia se irá manter ou não níveis atuais dos juros. Está no intervalo entre 5,25 e 5,50 os juros americanos. A expectativa do mercado é de manutenção desses percentuais, é o que espera o mercado no mundo. E o Elon Musk, o bilionário dono do X, ex-Twitter, desistiu na ação judicial contra a startup de inteligência artificial e seu diretor executivo, Sam Altman. Musk havia processado o empresário por quebra de contrato e por supostamente abandonar um projeto que estava desenvolvendo para benefício da humanidade. O caso foi arquivado sem prejuízo. E olha só, o app Voodoo foi vendido por foi comprado, né, por 500 milhões de euros. A companhia francesa de aplicativos para dispositivos móveis adquiriu o BReal por 500 milhões. O cofundador e CEO do BReal, Alex Barrett, deixará a empresa após um período de transição. Então, olha só, né? 500 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E agora, o destaque da Rádio ONU. Está no ar o Jornal da ONU com Mayra Lopes e estes são os destaques do dia 11 de junho de 2024. Guterres pede rápida implementação de acordo por cessar fogo e libertação de reféns em Gaza. O ONU recebe maior conferência global sobre direitos das pessoas com deficiência. Centenas de pessoas com deficiência, ONGs e representantes da sociedade civil, juntamente com embaixadores de todo o mundo, se reúnem na sede da ONU em Nova York a partir desta terça-feira para discutir desafios e oportunidades sobre trabalho e tecnologia, bem como sobre crises humanitárias, conflitos e desastres climáticos. Com o objetivo de assegurar que os países garantam igualdade para todos, essa é a maior reunião global focada nos direitos das pessoas com deficiência. A 17ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência acontece de 11 a 13 de junho. A agenda deste ano inclui 3 discussões sobre questões atuais que serão levadas à Cúpula do Futuro em setembro: cooperação internacional em emergências humanitárias, empregos decentes e meios de subsistência sustentáveis e inovações tecnológicas para um futuro inclusivo. O
secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de todos os reféns precisa ser implementado rapidamente. Em visita à Jordânia para uma conferência internacional sobre a situação humanitária no enclave, o chefe da ONU elogiou a resolução adotada pelo Conselho de Segurança e insistiu que, após 8 meses de violência, o horror precisa acabar. Ele saudou a iniciativa de paz recentemente sugerida pelo governo americano e pediu a todas as partes que aproveitem essa oportunidade e cheguem a um acordo. Guterres reforçou seu apelo para que as obrigações com o direito internacional humanitário sejam respeitadas, incluindo a facilitação de entrega humanitária dentro e fora de Gaza. Pelo menos 49 imigrantes morreram e 140 continuam desaparecidos após um naufrágio na costa do Iêmen nesta segunda-feira. Os detalhes com Eleutério Guevani. A agência da ONU despachou 2 equipes médicas móveis para prestar assistência aos sobreviventes na sequência da tragédia que teve 31 mulheres e 6 crianças entre as vítimas. Para o porta-voz da OIM, Mohamed Ali Abu Najela, a tragédia é outro lembrete da urgência da atuação conjunta para enfrentar desafios imperiosos e garantir a segurança daqueles que embarcam nessas rotas. A agência da ONU apoia as vítimas e suas famílias e diz estar a atuar em favor da melhoria dos esforços de busca e resgate na região. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevani. A agência da ONU indica haver uma alta de imigrantes do chifre da África viajando para o Iêmen devido à instabilidade política e econômica, além de eventos climáticos extremos, como secas severas na Etiópia e Somália. Uma nova análise enfatiza que vários países que ainda estão longe da meta de reduzir o desmatamento não têm planos concretos. Vamos ouvir Ana Paula Loureiro. No grupo de 20 estados onde o desflorestamento tropical mais ocorre, o Brasil está entre 8 nações que definiram metas para desacelerar a perda de cobertura florestal em nível nacional. Moçambique é outro país de língua portuguesa no grupo. A análise alerta que o tempo está se esgotando para proteger as florestas do mundo, na sequência do compromisso assumido na Declaração de Líderes de Glasgow, prevendo reverter a perda florestal até 2030. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Entre 2019 e 2022, o Brasil aparece como uma exceção na América Latina e Caribe diante do aumento das emissões resultantes do desflorestamento. Em terras brasileiras, o desmatamento teve uma queda de 22%. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News português e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no X, acesse @ONU News. E o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o ICE prende 8 suspeitos de ter laços com o grupo terrorista ISIS. Os agentes de imigração e alfândega, nos últimos dias, prenderam 8 cidadãos estrangeiros aqui nos Estados Unidos, suspeito de laços com o grupo terrorista ISIS, confirmou um funcionário aqui familiarizado com a investigação. Os 8 indivíduos foram detidos sob acusações de imigração em Nova York, Los Angeles e Filadélfia. Todos eles são do Tajiquistão e entraram nos Estados Unidos na fronteira sul do México, disse o funcionário. Eles permanecem sob custódia aqui nos Estados Unidos. O funcionário disse que nenhuma informação depreciativa foi detectada com os indivíduos durante a triagem inicial na fronteira, mas aqui nos Estados Unidos, mais tarde, aprenderam informações que os ligavam ao ISIS. Atualmente, eles não enfrentam nenhum processo de acusação de terrorismo.
O que aconteceu foi que um dos telefones desses terroristas ou supostos terroristas, estava grampeado pelo ICE. E nas conversas foi identificado assuntos sobre uso de bombas e atentado semelhante ao que aconteceu em Boston. Os indivíduos estão presos, detidos sob custódia do ICE, enquanto aguardam o processo de deportação, disse o Departamento de Segurança Interna e o FBI em um comunicado conjunto. Como o FBI e o DHS descreveram recentemente em boletins públicos e de parceiros, os Estados Unidos têm estado em um ambiente de ameaça aumentando. O FBI e o DHS continuarão trabalhando 24 horas por dia com nossos parceiros para identificar, investigar e interromper possíveis ameaças à segurança nacional, continuou o comunicado. Em abril, o diretor do FBI, Christopher Wray, alertou para a possibilidade de um ataque coordenado por terroristas nos Estados Unidos, após um ataque do ISIS-K em 22 de março em uma sala de concertos russa que matou 145 pessoas. O presidente Joe Biden, que enfrentou repetidas críticas dos republicanos sobre a sua maneira de lidar com uma onda de migrantes na fronteira sul, na semana passada tomou uma medida executiva que lhe permitiu efetivamente fechar a fronteira para os migrantes quando ela ficar sobrecarregada. Sem dúvida nenhuma, a questão da fronteira vai ser o grande debate nas eleições desse ano aqui nos Estados Unidos. O ano passado, 2,5 milhões de pessoas atravessaram a fronteira do México para os Estados Unidos. É um número extremamente alarmante, porque você não consegue, no meio de tanta gente, saber exatamente quem é quem. 2,5 milhões de pessoas, vem pessoas boas, é claro, tem pessoas que vêm para trabalhar e tentar uma vida nova, mas tem muitos bandidos, tem muitas pessoas ligadas a organizações criminosas, pessoas ligadas, como é o caso da matéria, a grupos terroristas. Então, foi um descontrole total na fronteira entre o México e os Estados Unidos e certamente será o grande debate da campanha eleitoral esse ano. Outro dado importante aqui que eu tenho, 2020, eu vou dar um exemplo de 2020 e 2022. Em 2020, o país que mais mandou pessoas para os Estados Unidos foi o México, até pela sua proximidade, né, por fazer parte da fronteira com os Estados Unidos. 297.711 mexicanos entraram pela fronteira. Brasileiros, nesse mesmo ano de 2020, foram 7.161, segundo as informações do ICE. Em 2022, esse número aumentou de forma significativa. Passou os mexicanos de 297 mil, saltou para 808 mil mexicanos que atravessaram a fronteira do México para os Estados Unidos ilegalmente. Brasileiros saltou de 7.161 em 2020 para 53.457 em 2022. Esses números retratam muito bem a situação que vive hoje o sistema imigratório aqui nos Estados Unidos. Joe Biden afrouxou demais e, com isso, traz consequências desastrosas para o país.
aumento na violência, aumento de pessoas aqui nas ruas sem abrigo, pedindo ajuda, enfim. E agora, né, identificando aí pessoas possivelmente ligadas a grupos terroristas. Então, foi um descuido muito grande do governo Joe Biden e, obviamente, isso pode causar um custo muito elevado na sua tentativa à reeleição. Esta é a informação de hoje. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. E o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é um prazer estar com vocês. E nós tivemos aí essa semana, vamos falar um pouco de mercado automobilístico, né? Começando pelo mercado automobilístico globalizado, né? Começando pela Europa, né? Uma Europa que continua sendo um continente, 27 países formam a comunidade europeia, um forte mercado automobilístico, né? Afinal, são mais de 500 milhões de potenciais consumidores em países, muitos países ainda mantendo um forte poder aquisitivo. Agora, realmente é um negócio impressionante, quer dizer, quanto mais tem países com alto nível cultural, vamos tomar exemplo da Itália, sempre teve a melhor sociologia do mundo, a França com sua herança cultural, enfim, Espanha também. Espanha tem se mantido mais democrática que esses dois países agora que eu citei. Inglaterra, que é um país conservador, mas que participou aí de várias revoluções culturais, a mais forte foi a Revolução Cultural dos anos 60, país que também tem um alto nível educacional e cultural. Suíça, que é um país pequeno, um país sem uma forte identidade cultural. Eu nunca acreditei muito naquela Suíça dividida em cantões, dividida em um país minúsculo de 500 quilômetros de extensão, com 4 línguas, 4 identidades culturais. Afinal, não tem identidade cultural nenhuma, né? Mas é um país que eu vivenciei muito, a Suíça, devido a coberturas internacionais, cobertura do Salão de Genebra, que eu fiz durante anos. Não parava nunca em Genebra, parava sempre em Lausanne, por questão de custo, porque Lausanne era uma bela cidade ali à beira do Lago Le Mans. E, enfim, e ali eu tinha um acesso fácil ao Salão de Genebra com 55 minutos de trem. Gostava mais da tranquilidade de Lausanne. Não que Genebra seja uma cidade cosmopolita, uma cidade vibrante, que nada, uma cidade extremamente sisuda, extremamente tem algo austero na cidade de Genebra, né? Eles se intitulam a Pequena Paris, né? Longe disso, né, amigos? Mas é uma bela cidade também. Bom, eu estou falando de coisas da Europa aí, de uma Europa que eu parei de frequentar em 2017, depois de quase 25 anos constantes de cobertura de salões europeus, tudo que era salão eu estava lá. Salões de automóvel eu estou falando. E claro que eu vivenciei muito a questão cultural também do continente europeu, mas agora a coisa me surpreende por um lado e por outro lado não surpreende, né? Porque o Parlamento Europeu pode ser até dominado pela direita. E que direita, hein? A extrema direita subindo do jeito que subiu numa França, é algo que me surpreende, mas por outro lado, eu acho que a França tem um substrato de país conservador. Então, com a questão toda do conservadorismo e também de uma queda também da força da França em termos econômicos no mundo, chinês tomando conta de tudo, até da indústria automobilística francesa que está lutando a duras penas para manter seu status lá dentro da França. Eu vejo a luta da Renault, que eu tenho acompanhado. Renault consegue fazer ótimos carros quando quer, mas os chineses estão avassaladores, dominando grande parte da Europa com seus carros elétricos. Então existem, eu acho, nesse momento, vários medos inconscientes no inconsciente do europeu, né? A perda do status, a questão da inflação que está cada vez mais
também tirando o poder aquisitivo dos europeus, a invasão tremenda de refugiados de todo tipo do mundo. Ali na Europa é mais fácil chegar, principalmente aqueles que vêm da África, da Líbia, porque eles tomam o caminho do mar Mediterrâneo e acabam. Muitos chegam e a maioria não chega, porque morre afogado no meio do mar Mediterrâneo, que é um mar brabíssimo, aliás. E, enfim, são vários fatores que eu digo assim, socioculturais, fatores também acaba atuando na psique do europeu, né, que fica com medo, e isso é muito bem explorado, esses medos todos, por esses partidos extremistas, né? E principalmente com uma classe de eleitores que é muito ampla e que é uma classe de gente mais ignorante, mais rude, né? O eleitor sempre do Le Pen lá na França, eu estou falando do pai da Marie Le Pen, que era o fundador da Frente Nacional, partido fascista da pior qualidade, com ele à frente, o Jean-Marie Le Pen, né? Se não me engano, era o Jean-Marie Le Pen. E eu sei dizer que ele fomentou, né, já vem esse partido há décadas falando mal, claro, falando mal do comunismo, falando mal da esquerda, isso é comum, né? Isso é um prato requentado da extrema-direita mundial. A filha dele, muito esperta, essa Le Pen, a herdeira, andou derivando um pouco para o centro para convencer a parte mais conservadora da sociedade francesa que essa extrema-direita era palatável, ela não era tão fascista e tão nazista e tão bandida como parecia. Ela conseguiu seu intento, né? Tá aí, ó, está obrigando ao nosso Macron, que realmente falha muito como político, é um cara que não tem nenhum talento maior e agora ainda arrisca a se dar muito mal, provocando novas eleições onde ele pode ser um grande derrotado. Não está fácil essa subida lá dos extremistas na França, está muito forte. Essa frente nacional está poderosa dentro da França. E aí tem todas aquelas pessoas desagradáveis, mal cheirosas, de pele escura, que estupram as pobres francesas, né, que estão lá nas ruas de Paris vendendo suas bugigangas. Cansei de falar com africanos que eram extremamente educados, estavam lá para ter uma vida melhor, vendendo lá autour de la Tour Eiffel, né? Estavam lá em volta da Torre Eiffel, nos pontos de Paris. Eu não me cansava de conversar com pessoas, porque, como jornalista, essa é a obrigação de todo jornalista, conhecer uma sociedade pela base, né? E já nos anos aí de 2000, antes até, já tinha um medo muito grande dessa questão migratória, que na verdade são de pessoas que moram em áreas muito pobres, em áreas conflagradas, áreas de guerra, de tensão, como é a questão lá de áreas da África, e acabam todos migrando. O santo grau deles não é o do México, é Los Angeles, né? Ali dessa turma que vem da Líbia, que vem de outros países, é a Europa e principalmente ali os países mais ricos, evidentemente, né? Na Alemanha eles quase não ficam porque é tão racista, aquela Alemanha tão infamemente racista, que os caras se sentem ameaçados lá, qualquer imigrante lá, qualquer migrante ou imigrante se sente ameaçado de morte dia e noite pelos grupos ultra-radicais como os Irmãos da Itália. Olha esse partido da Meloni, que é um partido nazistoide. Essa Meloni é uma mistificadora para botar aquele fascista macro, o Savini, como ministro do interior, né? Aquilo ali é um absurdo, um ultraje, né? Bom, assim mesmo, agora então, aí eu volto ao tema do automóvel. O carro elétrico já estava meio fazendo água, porque é uma campanha muito grande contra o carro elétrico no mundo, incluindo aqui no Brasil, com alguns caras que estão na mídia e ganham grana para falar mal do carro elétrico. E quem paga esses caras são as grandes petroleiras. Então são caras que se venderam ao petróleo.
Agora tem também a questão, vai ser a questão do Parlamento Europeu, né? Qual será a linha política desse parlamento, qual será a linha ideológica, se vai se voltar mais a uma direita radical, se vai ficar no meio termo, se vai, de repente, até surpreender e ter políticas também progressistas, mas, de qualquer maneira, uma das vítimas pode ser o carro elétrico. Já presidente de montadoras, CEOs como o Luca de Mel, que ontem falou para a imprensa europeia, que ele é o CEO da Renault, dizendo que ele acha também que estava essa data de 2035 para extinguir o carro elétrico, para extinguir o carro a combustão, ela é muito precoce, vai causar um prejuízo para toda a cadeia de produção. Claro, já estão sendo ameaçados pelos reacionários sindicatos da Alemanha. O sindicato da Alemanha só serviu para dar boa vida para aqueles caras lá, ganhavam os maiores salários do mundo fabricando BMW e Mercedes, porque esses carros tinham o mercado certo no mundo. Agora não tem mais. Não tem mais. Agora já na Europa, os chineses já tomaram vários espaços que eram dessas marcas elitizadas alemãs. Então, qualquer mudança aí que vá fornecer mais combustível na Europa para a eletrificação, por exemplo, claro que vai haver setores reacionários da sociedade, mais incultos, mais pragmáticos, que não querem nenhuma redução do seu status de vida, né, do seu salário. A indústria automobilística alemã sempre pagou os maiores salários do mundo para empregados da indústria automobilística. Como eu disse, eles tinham um público certo, eles tiravam esse investimento nas suas vendas magníficas desses carros de grande qualidade que hoje já são contestados nos mercados mundiais. Tem muita gente comprando um Seal da BYD, belo sedã, 531 HP, eu fiz vários testes com esse carro, até em autódromos, ele é muito veloz. Compram, de repente, um Seal, não compram um BMW classe C, não compram uma BMW, aliás, Mercedes-Benz classe C, uma BMW X5, X1, X não sei o quê, e compra carro chinês. Então, amigos, todo esse combustível, esse rastilho de pólvora, e migração de pessoas de todos os lugares, mas ali é principalmente da África subsaariana, da Líbia, de outros países, enfim, questão da inflação, múltiplas questões culturais, múltiplas questões econômicas que acabaram dando nisso, né? A Europa escolhe o atalho perigosíssimo do racismo, da xenofobia, da misoginia, do nazismo, do neofascismo, neonazismo, através dessa participação que foi surpreendente dos extremistas de direita nas eleições e tomando uma boa parte do Parlamento Europeu. A vítima pode ser o carro elétrico. Até amanhã. E acabou-se o que era doce. Mais bichos tagarelas amanhã, no dia 13, quinta-feira. E nós agradecemos ao nosso editor Cielito Rebelato Júnior, um baita de um publicitário, ao Ricardo Egg, nosso produtor, diretor e tudo no Bichos Tagarelas, e craque no marketing político. Agradecer também o Kaminski e a Rádio ONU de Nova York, ambos de Nova York, o Renato Rossi, nosso grande especialista na indústria automobilística, e você que nos prestigia aqui, que o Bichos Tagarelas depende de você, depende da audiência de vocês, depende da crítica de vocês, depende do elogio de vocês para continuar. Obrigado pela audiência e até amanhã.